Capítulo 5. Em um mundo cheio de mentiras, quem prova o que diz é rei. Veja este anúncio de um Pontiac 1995 encontrado na Craigslist. Nunca na vida um carro lhe deixou tão atraente para o sexo oposto. Uau! O cenário é tão competitivo nos dias de hoje que a única maneira de chamar a atenção de alguém é fazer uma promessa ridícula como essa. Por exemplo, no nicho financeiro, as pessoas se tornaram cada vez mais ridículas nos últimos anos. Dobrar seu dinheiro em um ano costumava ser uma boa promessa. Agora você tem que prometer dobrar seu dinheiro todos os dias para se destacar. Tudo precisa ser maior, mais rápido, mais fácil, ou você não terá chance alguma de competir com todas as outras promessas agressivas existentes por aí. Eugene Schwartz fala sobre essa tendência de demonstrar superioridade em publicidade inovadora. Se um concorrente acaba de lançar um novo mecanismo para alcançar o mesmo resultado obtido pelo seu produto, e se o anúncio do novo mecanismo está gerando vendas, então contra-ataca dessa forma. Elabore ou amplie simplesmente o mecanismo de sucesso, torne-o mais fácil, mais rápido, mais seguro. Faça com que ele consiga resolver a maioria dos problemas. Supere limitações antigas, prometa benefícios extras. O problema dessa concorrência desenfreada é que, mais cedo ou mais tarde, todos chegamos a um ponto em que nossas promessas são inacreditáveis. E é por isso que, se você está operando em um mercado competitivo, e hoje em dia todo mundo está, você deve seguir à risca as duas primeiras perguntas com alguma prova que apoie o seu One Belief. Sendo assim, a terceira pergunta do nosso método é: Pergunta 3. Como sei que isso é verdade? Se você já fez a sua parte nas duas perguntas anteriores, o seu público-alvo estará bem cético neste momento. Se você não mostrar alguma prova de que consegue cumprir sua promessa, eles poderão sair da sua página. Eles vão querer acreditar em você porque você fez uma promessa interessante. Porém, eles ficarão céticos de todo jeito. Sendo assim, você vai querer mostrar alguma prova inicial, tais como gráficos históricos, depoimentos, citações de terceiros e etc. Eu não vou considerar os diferentes tipos de provas. Há muitos outros cursos e livros de copywriting que falam sobre isso. Aqui está o que é realmente importante. Seja qual for a prova que você utilize, você deve envolvê-la em uma estrutura ABT. O que é uma estrutura ABT? É um formato simples de contar histórias. Muitos copywriters apresentam provas, entre aspas, and, mais provas, mas, but, entre aspas, eles nunca criam uma história em torno desses elementos de prova. Portanto, entre aspas, therefore, suas cartas de vendas se tornam chatas de ler e não conseguem converter público-alvo em clientes. Aí está a definição. Eu usei a estrutura ABT, que significa e, mas, portanto. No livro Houston, We Have Narrative, Why Science Needs Story, o autor Hans Olson fala sobre como essa ideia de ABT surgiu do Trey Parker, criador do South Park. Em um documentário sobre o show, Parker explicou como ele edita os roteiros. Eu sempre a chamo de regra de substituir o e por mas ou por portanto. Isso acontece. Portanto, isso acontece. Mas isso acontece. Isso não é brilhante? Tão simples e tão brilhante. Se você refletir sobre isso, verá que essas três pequenas palavras são os elementos de construção básicos de qualquer narrativa. E ajuda a definir o contexto e impulsiona a história. Mas cria o conflito, acrescentando a tensão que qualquer boa história precisa. E, portanto, faz o desfecho da história. Não é de admirar que os roteiristas de Hollywood sigam com frequência esse formato ao escrever sua logline, uma breve descrição do conceito. Aqui está um exemplo de uma logline. Um jovem conhece um cientista louco e viaja para o passado em uma máquina do tempo e conhece seus futuros pais. Mas ele acidentalmente acaba atrapalhando que sua mãe note e se apaixone por seu pai. Portanto, ele se vê forçado a juntá-los ou ele deixará de existir. Note que tudo que vier depois de mas é o que realmente torna a história boa. Tudo está relacionado com a tensão. Esse formato ABT é eficaz porque somos programados para contar histórias.
Assim como nossos cérebros estão programados para prestar atenção em coisas novas, eles também estão programados para receber informações no formato ABT. A lição de copy baseada na história de Rockya. Em 2004, pesquisadores da Carnegie Mellon University realizaram um estudo para ver que tipos de mensagens faziam com que as pessoas doassem para uma instituição de caridade chamada Save the Children. Metade dos participantes de um estudo receberam a história de Rockya, uma garotinha Mali que vive em extrema pobreza. Ela costuma passar dias sem comida e sua família não consegue arcar com as necessidades básicas, como saúde e educação. A outra metade dos participantes recebeu uma carta com todos os dados e estatísticas sobre a pobreza na África. Aqueles que leram a história de Rockya doaram, em média, $2,38. Aqueles que leram os dados sobre a pobreza doaram, em média, $1,14. Mas aqui está a parte interessante. Eles realizaram o estudo novamente, mas desta vez eles deram a um grupo tanto a história quanto os dados. Eles esperavam que, ao fornecer todas as informações, as doações aumentassem. Mas eles estavam enganados. As pessoas desse grupo doaram, em média, $1,43, um valor ainda menor do que a história sozinha. Por que isso aconteceu? Conforme Chip e Dan Rafe explicam em Made to Streak, Why Some Ideas Survive and Others Die, os pesquisadores chegaram à conclusão que ver as estatísticas transporta as pessoas para um estado de espírito mais analítico. Quando as pessoas pensam analiticamente, elas são menos propensas a pensar emocionalmente. Isso não é fascinante? Dê às pessoas apenas dados e elas pensarão analiticamente. Se você está escrevendo uma carta de vendas, essa é a última coisa que você quer. É por isso que é importante usar a narrativa quando você responde à pergunta 3. Essa história no formato ABT fará com que seu leitor haja emocionalmente, o que é exatamente o que você quer. Por exemplo, no nicho financeiro você consegue transformar até mesmo um gráfico chato com um indicador em uma história no formato ABT com algo parecido com isso. A empresa estava passando dificuldades e os lucros estavam diminuindo. A maioria das pessoas achava que a empresa iria falir. Não é de estranhar que as ações estivessem em queda, como você pode observar no gráfico. Mas, então do nada, meu indicador deu um sinal de compra, indicando que as ações estavam prestes a explodir. A princípio, nada aconteceu. Eu pensei que o indicador tivesse tido uma falha, mas assim que o mercado abriu no dia seguinte, BUM! As ações explodiram em alta. Portanto, se você tivesse feito um trade simples, você poderia ter ganhado rapidamente $9.500 naquele dia. Aqui está outro exemplo de uma carta de vendas que eu escrevi. Observe duas coisas importantes. Primeiro, estou revelando uma prova de que essa é uma oportunidade real logo na primeira página, sem revelar qual é o segredo. Segundo, observe como eu envolvi todas as citações de terceiros em um formato ABT, o que ajudou a acrescentar um pouco de tensão ao lead. Há muito dinheiro em jogo. Como a Forbes diz, aqueles que souberem aproveitar essa previsão estarão no rumo certo para conseguir uma isenção de impostos multimilionária. Ed Kleinberg, ex-chefe de gabinete do Comitê Conjunto de Tributação do Congresso, chamou essa provisão de dinheiro fácil e a Bloomberg a chamou de lucro multimilionário. Eu chamo essa oportunidade de cheques do Congresso, porque enquanto 99,9% dos americanos comuns não sabem de nada, alguns poucos congressistas já estão recebendo esse dinheiro fácil. A mídia não está divulgando esse escândalo chocante, mas eu irei revelar a verdade para você nos próximos 2 minutos. Inclusive, eu irei mostrar os documentos que eles apresentaram ao secretário da Câmara dos Deputados. Documentos que provam que eles estão recebendo cheques do Congresso de $115 mil, $350 mil e até $2 milhões. Na verdade, o International Business Times revisou os mais recentes registros de divulgação dos dados financeiros de 44 legisladores da Câmara e do Senado. E eles confirmaram que os congressistas receberam até $16 milhões de renda anual desses cheques do Congresso. Isso parece justo para você? Enquanto esses políticos estão recebendo milhões de dólares,
A maioria dos contribuintes que se mata para trabalhar como você nem sequer sabe sobre a existência dessa provisão fiscal pouco conhecida. E eles estão perdendo o que a CNBC chamou de benefício fiscal, simplesmente porque essa provisão foi escondida nas mais de 500 páginas das novas regras fiscais. Se você for escrever carta de vendas na área de saúde, em vez de apenas citar estudos científicos, tente contar a história da descoberta científica. A seguir, um exemplo de uma promoção de saúde bem-sucedida escrita por Paul Ames, um dos melhores do ramo. Na década de 1930 e 1940, os experimentos do Dr. Wahlberg sobre a respiração celular, a maneira como nossas células usam o oxigênio para gerar energia, revelaram algo surpreendente. Para sobreviver, as células cancerígenas funcionam de maneira completamente diferente das células normais. Elas usam, na verdade, um combustível celular diferente do que as células saudáveis geralmente usam. E se você simplesmente fechar esse suprimento de combustível, as células cancerígenas morrem. Mas visto que as células normais não precisam usar esse combustível, elas não são afetadas de jeito nenhum. As células cancerígenas morrem quase imediatamente e as células normais continuam saudáveis. Consegue ver como isso é muito mais eficaz do que apenas citar um artigo científico chato? Uma narrativa é sempre muito mais envolvente do que simplesmente listar dados, fatos e descobertas. Aqui está uma maneira diferente de pensar sobre isso. Imagine que você está falando com o seu público-alvo através de um rádio bidirecional. O seu público-alvo está sempre ligado no canal da narrativa. Se você ficar apenas citando dados, eles não receberão sua mensagem. Você tem que estar no mesmo canal. Lembre-se, sua missão é fazer com que o leitor acredite no On Belief. Portanto, o projeto principal de apresentar provas em um formato ABT é ajudar a fazer com que seu cliente acredite. Uma vez que você tem alguma prova, você pode passar para a próxima pergunta. E é aí que a mágica realmente acontece.